Bolsonaro estava no Oriente Médio com uma comitiva gigantesca, ninguém sabe por que foi tanta gente com ele, assessores que não tinham nenhuma relação com a viagem, vereador, desembargador, ex-senador, enfim, um trem da alegria num passeio lá por Dubai. Enquanto o Bolsonaro estava lá, passeou até de moto, Lula teve uma agenda de chefe de Estado na Europa. Começou pela Alemanha, Lula se encontrou com Olaf Scholz, nós temos a foto aí, que deve ser o futuro chanceler, né? Ganhou as eleições, primeiro-ministro da Alemanha, que aliás, quando o Bolsonaro esteve na Europa, o Bolsonaro numa reunião não sabia quem era o Olaf Scholz, ignorou esse que agora recebeu o Lula na Alemanha. Depois Lula foi a Bruxelas, na Bélgica, que é a sede da Europa, né? Da Europa Unificada, Parlamento Europeu, participou de vários debates, foi aplaudido de pé no Parlamento Europeu, também temos essa cena bastante marcante. Mas eu diria que o ponto alto da viagem ocorreu em Paris. Porque Lula, além de ser recebido por lideranças, partidos mais à esquerda, né, o Partido Socialista e outras forças ali mais da esquerda, foi recebido pelo presidente da República, o Macron, com uma pompa de chefe de Estado. Esse vídeo estourou na internet. Vamos assistir. É importante dizer que esse tipo de recepção é reservado para chefes de Estado mesmo. O Macron fez questão de mostrar que estava recebendo alguém que ele considera um estadista, em contraponto ao Bolsonaro. Você se lembra que o Bolsonaro fez ataques ridículos, né, e descabidos à mulher do Macron. E a partir daí acho que o Macron percebeu que o Bolsonaro não era uma pessoa para se levar a sério e demarcou campo. O Macron é um político lá na França de centro-direita, não é esquerda, não tem nada a ver com o PT, né? Um sujeito moderado, mas o Lula mostra que tem capacidade de conversar da esquerda até a direita, né? Mostra que tem essa capacidade de aglutinação. A viagem ainda teve mais uma parada na Espanha, onde Lula também foi recebido pelo chefe de governo, Sánchez, que é o primeiro-ministro espanhol, lá ele chama de presidente, né, do Conselho de Ministros, mas é o primeiro-ministro. Ele foi recebido tanto pelo Sánchez, no Palácio, quanto pelo ex-primeiro-ministro Zapatero, que se emocionou, falando de Lula e dizendo que o mundo precisa de Lula de novo presidente do Brasil. Lula libre en España, con los amigos que somos muchos, que te queremos, que hemos creído en ti siempre, que hemos estado de tu lado y que estaremos de tu lado para que se produzca eso que necesita Iberoamérica y el mundo, que es Lula, presidente de Brasil nuevamente. Bom, esta viagem teve a importância de contrapor um campo democrático na Europa e também na América do Sul, né? Fazer o contraponto com essa articulação de extrema-direita que a gente observa no mundo. O Bolsonaro é parte dessa articulação, que inclui partidos de extrema-direita na própria Espanha, na França, na Alemanha, na Itália, na Polônia e aqui na América do Sul também. Então, se o Bolsonaro se articula de um lado, o Lula passa a ser personagem central na articulação daqueles que querem se contrapor a essa onda extremista no mundo. O Steve Bannon, que foi assessor do Donald Trump, é o cara que pensa a comunicação, a estratégia política, e que também ajudou o Bolsonaro na eleição, já disse que a eleição de 2022 é importantíssima e que o Lula é o mais importante líder de esquerda a ser derrotado. Então ele já sinalizou que o Lula é um inimigo desse campo aí de direita. O Lula
tem importância mundial, não só aqui para o Brasil. Bom, voltando aqui para o Brasil. Fim de semana, primeira parte do Enem, um exame que mobiliza milhões de estudantes no Brasil, que já tem uma tradição no país, é a principal forma de acesso à universidade, que vem sendo muito atacado pelos bolsonaristas. Eles estão destruindo o INEP, que é o órgão do governo que organiza o Enem. E o Bolsonaro, esta semana, lá no Oriente Médio, disse: o exame agora vai ter a nossa cara, a cara do governo Bolsonaro. O que quer dizer isso? Depois vieram as denúncias e vários funcionários do INEP pediram até afastamento. O Bolsonaro está fazendo intervenção direta na prova. Ele quer saber quais são as questões, quer tirar questões que ele considera inadequadas. É absurdo. Fora que isso pode quebrar o sigilo da prova. Se ele tem acesso, quem garante que não pode espalhar para os amiguinhos dele? E saiu uma reportagem esta semana mostrando que esse tipo de intervenção na prova do Enem vem desde 2019, no primeiro ano de governo Bolsonaro. Uma reportagem da revista Piauí, muito importante. Olha que ridículo. Em 2019, eles mandaram cortar. Tinha uma questão ali que tinha o quadrinho da Mafalda. Sabe aquela personagem? A menininha, é argentino esse quadrinho. Que discute ali nesse quadrinho a questão do feminismo, ela com a mãe, mas é uma coisa muito tranquila, né? O papel da mulher na sociedade. Tira, não gostamos de feminismo. Mandou tirar poema de Ferreira Goulart, um poeta, porque falava da ditadura. Não pode chamar de ditadura militar, foi regime militar. Mandou tirar a letra de música de Chico Buarque. Tudo isso está na reportagem. Então, o bolsonarismo é isso. É uma tentativa de voltar à época da ditadura, de fazer intervenção, de destruir. O Enem, né, uma prova que ganhou a confiança dos brasileiros e, infelizmente, também é uma área que o Bolsonaro tenta destruir. Nós desejamos sorte aí para os estudantes que vão prestar agora e depois tem ainda a segunda etapa do Enem. Tomara que eles não consigam destruir, porque é muito importante para o Brasil. Bom, também aqui na política brasileira, na semana que passou, o esforço danado para alavancar a candidatura do Sérgio Moro, que seria uma opção de terceira via entre Lula e Bolsonaro. Na verdade, ele é o bolsonarismo envergonhado, né? Porque o Sérgio Moro ajudou a eleger o Bolsonaro, foi ministro do Bolsonaro e reapareceu no programa do Pedro Bial, dando entrevista, e com isso ele vai deixando em segundo plano as candidaturas do PSDB, Partido dos Tucanos, está fazendo até prévias aí entre o Dória e o governador lá do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Então, o Moro parece ter apoio tanto da Globo como do mercado financeiro, como de alguns militares, e se ele ganhar força, ele pode se tornar a principal candidatura da chamada terceira via.